Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na Máquina do Conhecimento. Videocast. Salve, salve galera, Máquina do Conhecimento entrando no ar, com a chancela e a assinatura de Teorema e Colégio Gonzaga e o apoio dos nossos grandes parceiros de Fábrica Podcast, que possibilita que a gente chegue até você com essa qualidade extrema aqui na nossa Máquina do Conhecimento. A Máquina do Conhecimento passando a limpo os processos seletivos de Enem, de PAV, que é o Programa de Avaliação da Vida Escolar, junto com a Universidade Federal de Pelotas, e também a Universidade Católica no seu vestibular voltado para a medicina. Então, este programa especial da Máquina do Conhecimento justamente para falar sobre o vestibular da Universidade Católica de Pelotas. Como o vestibular da Universidade Católica de Pelotas é para o curso de medicina, a gente trouxe nesse programa especial duas grandes áreas que são, digamos assim, tem um peso maior sobre essa prova, que é a biologia e a química, e obviamente a área que também tem um peso bastante grande, que é da linguagens, em se tratando principalmente de redação. Então, galera, trouxe aqui grandes professores do Teorema e Colégio Gonzaga pra gente falar sobre isso tudo e muito mais. Prova da Universidade Católica de Pelotas com ela, querida Michele da Química. Seja muito bem-vinda, Michele. Obrigado, Marcinho. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Então, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse vestibular da Universidade Católica de Pelotas. Show de bola. Quem fala de biologia é o querido Alan. Seja bem-vindo, Alan. Vamos lá. E aí, pessoal, beleza? Aqui de novo para falar um pouquinho dessa prova, né, tão querida aqui de Pelotas, né, o vestibular da Católica. Né, vamos conversar um pouquinho sobre como o pessoal do Teorema, o pessoal do Gonzaga tem que se comportar para ir super bem nessa prova. Sensacional. E ele que vai falar um pouco sobre estrutura da prova, falar um pouco de como que ela funciona e, é claro, falar um pouco de literatura e falar bastante também de redação pra gente, querido Pablo. Seja bem-vindo. Olá, Márcio. Então, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, né? Bora falar sobre essa prova que é bastante diferente, né? Uma prova bastante regional aí, importante para nós também. Vamos fazer o máximo aí para que os nossos alunos consigam performar e ingressar na universidade. Sensacional. Pablo, já vou começar por ti, já vamos arrancar falando sobre estrutura de prova, certo? Ou seja, como que essa prova da Católica, ela se comporta, como que ela está estruturada, até porque é uma prova de vestibular que ela é feita de forma online pelos alunos, né? Perfeito, Márcio. Para mim, é o vestibular mais diferente de todos. Né? Primeiro lugar, como tu falaste, e de forma bem cirúrgica, aproveitando a ideia de que é a prova para medicina, né? De forma bem cirúrgica, o Márcio colocou aqui, é online. Eu ontem, de madrugada, acabei acessando aí pela última vez o edital para trazer tudo quentinho exatamente como vai estar. Bom, o que acontece? Nós temos as inscrições que vão até dia 5 de novembro, Atenção. R$350, tá? Até dia 5 de novembro, então te liga, não perde a data. Atenção. Outra coisa, os pagamentos vai desde o dia 1º de novembro até o dia 5. O que acontece? Nós temos uma prova, Márcio, que ela se estrutura através de 30 questões objetivas. Boa. Essas 30 questões, nós temos 4 entre português e literatura, temos 10 entre matemática e física, temos mais 10 química e biologia e temos 6 aqui entre história, geografia e língua estrangeira. O que acontece? O que é algo bastante importante da gente frisar para o vestibulando? A prova tem peso diferente. Olha aí, hein? Quando tu citaste agora, Márcio, já na nossa abertura, nós temos áreas importantes aqui, essas áreas são justamente as áreas que têm peso maior. O que acontece? Nós temos português e literatura com peso 4. Isso Olha quer aí. dizer o quê? Que uma questão de literatura vale 4 de matemática. Nossa. Né? Nós temos matemática e física com peso 1, nós temos química e biologia, que é a Michele e o Alan aqui, com peso 4 também. Nossa. Então uma questão de química vale 4 de matemática, novamente. E história, geografia e língua estrangeira com peso 1. Como nós dissemos, a prova ela vai ser online no dia 24, ok? O link vai ser disponibilizado a partir do dia 21, tá? O horário da prova, 9 horas da manhã, a prova tem duração de 3 horas.
que acontece? É importante falar que, embora o horário da prova seja às 9 horas, o ingresso do candidato nessa plataforma vai ser a partir das 8h15 da manhã até, no máximo, 8h45 da manhã. Olha só. Tá? Tem algo também importante de colocar, que a universidade ela faz alguns testes com o vestibulando, algumas datas anteriores à prova, e aí tu pode escolher o dia. Nós temos testes dia 11, dia 13 e dia 18. Olha só. Então, tanto é importante fazer esses testes para saber se, enfim, né, a tua internet, teu computador está direitinho, tanto eles prezam que quando tu fazes o teste, a universidade, segundo o edital, a universidade ainda te devolve, te dá um cashback de R$100. Que beleza. Tu pagaste 350 para fazer a inscrição, resolvesse fazer o teste, a prova te devolve aí R$100. Olha só, cara. É isso. É isso. Estrutura da prova da Universidade Católica de Pelotas é bem pragmático. O Pablo passou aqui a base daquilo que são os regramentos desse vestibular, mas óbvio que você tem que acessar o site da Universidade Católica e à medida que tu fizer a inscrição para o vestibular, vai vir todo um tutorial de como proceder para a realização da prova. Né? Como falou o Pablo, tem que entrar antes, né? Tem que fazer os testes que antecipam, né? Ou seja, para que tudo ocorra bem. É uma prova online, já aconteceu online, certo? E já é recorrente esse modelo, né? Esse formato que a Universidade Católica adotou de vestibular. Um vestibular, obviamente, voltado para a área da medicina e, como eu falei no início do programa, por isso que a gente traz aqui 3 grandes áreas que têm um peso maior sobre essa prova, um peso literal, um peso de nota, de pontuação nessa prova. E a gente começa falando, então, vou começar por ti, Pablo, vamos falar de literatura na prova da Católica, ela também vem com leituras obrigatórias? Então, Márcio, é interessante porque a prova da Católica, em literatura, nós temos uma questão. Tudo bem, é uma questão de peso, com peso 4, mas é uma questão. E nós temos uma gama gigantesca de autores. Não são obras obrigatórias, mas são autores. Nós temos mais de 60 autores para uma questão. Né? O que é importante? É importante a gente memorizar principalmente a cronologia desses autores. Boa. Então, como é que a prova vai nos cobrar? A partir de romantismo, a partir do primeiro momento da Era Nacional da Literatura. A literatura brasileira, de fato, começa aí com o romantismo, porque tudo que aconteceu antes do romantismo, quintismo, barroco, arcadismo, a gente chama de literatura colonial. Não é cobrado na prova da Católica, né? Então tu vai pegar a partir do século XIX, a partir de 1836, que é quando começa o romantismo, até a contemporaneidade, enfim, até os dias atuais. Exatamente, passando por vários autores e várias obras. Você vai encontrar isso, todas essas obras e todas as indicações também no manual, certo? Onde a galera vai poder acessar tudo isso. Paulo, pulamos da literatura e vamos direto para química. Michele, a química tem um peso grande sobre a prova do vestibular da Católica de Pelotas, justamente porque a química também faz parte deste universo da medicina fortemente, certo? Tendo o peso 4, né, e tendo um número de questões aí, digamos assim, de relevância na prova, como é que a gente pode encontrar essa química na prova do vestibular da Católica? Né? Eu queria que tu desse, assim, pelo menos 4 pontos principais, 4 pontos da disciplina aonde a gente vai ter esses pesos sendo distribuídos ao longo da prova. Bom, Marcinho, então assim, como tu falou, né, nós temos 10 questões dentre Química e Biologia e vem 5 de Química e 5 de Biologia. É o que pelo menos apareceu nos últimos anos, né, desde que se mudou a estrutura da prova. E aí, dentro dessas 5 questões de Química, são questões, assim, extremamente pesadas em conteúdo, muito densas. Sim. Então, eles vêm com questões com assertivas, tá? Aquela onde cada assertiva engloba um conteúdo diferente, mas o que a gente tem como característica principal? Sempre tem uma questão que ela é bem voltada para medicina. Então, eles vão te trazer uma situação, um problema, tá? Algo relacionado para a área. Bom, e aí o que a gente pode ter de conteúdo dentro dessa questão? Ele pode vir com um cálculo lá de concentração, quando ele fala de um determinado medicamento, e aí tu pode abrir um leque de opções, né, de qual a quantidade adequada de um paciente ingerir desta medicação, com base no peso dele.
a gente pode ter dentro da química orgânica, que é o mais provável de aparecer, porque aí tu consegue envolver todas as funções orgânicas, né? Então, ele vai te dar a estrutura, vai te dizer para que serve, e aí ele vai fazer uma relação com a química orgânica. E ali tu pode pegar a função, a parte de isomeria, porque principalmente os compostos que apresentam isomeria óptica, né? Que a gente sabe que muitos deles, por serem destrógenos ou levógenos, o desvio do plano da luz polarizada troca o medicamento por uma droga letal. Olha então, aí. é extremamente importante o aluno diferenciar. E quando tu olha para a estrutura, nossa, é praticamente idêntico. Então, vai mudar o quê? Em termos espaciais, né? Que seria o desvio da luz. Então, esses são, assim, os focos mais cobrados nesta questão contextualizada, que vai vir voltada para a área de medicina, tá? Mas a gente também tem dentro da prova questões mais básicas, envolvendo algo dentro de atomística. Então, uma distribuição eletrônica, algo relacionado com tabela periódica, tá? São aquelas coisas que vêm sempre na prova. Sim, ou seja, questões que daqui a pouco o aluno ele vai resolver rapidamente, com o conhecimento pronto, nada de muita, digamos, interpretação, muito mais uma compreensão e resolução, é Exatamente, assim, ó, é uma característica muito diferente da prova da UCPEL, assim, porque ela não enreda, tá? Ela não te dá texto, ou tu sabe ou tu não sabe. Sim. Tá? Então, assim, ele vai te fazer aquela pergunta diretaça, Aham. e aí ou sabe ou não sabe. Conteudista, literalmente Exatamente, conteudista. literalmente. Eu acredito que a biologia também transite por isso, né, Ala? Ou seja, uma exigência conteudista literal. Ou seja, pedir... não enrola na questão. É literalmente o que o comando tá pedindo. É por aí, Marcinho. Às vezes pode aparecer até um texto um pouco maior, um texto de suporte, mas via de regra, mesmo com um texto grande, é aquilo. É papum, é direto, entendeu? E com relação né, aos conteúdos, né, eles prezam sim, realmente, né, voltado mais para uma área médica, para uma área da medicina. Né? Então, conteúdos clássicos. Cara, eu brinco que a prova da Católica, eu falei contigo aqui, né? O puro suco da prova de vestibulada de biologia. Imagina, né, cara? Sim, assim, ó. Então, realmente, o aluno tem que estar preparado para fazer essa prova. Tem que estar preparado, tá? Por outro lado, também, sabe? Não são questões extremamente dificultosas, assim. Mas o aluno tem que ter uma boa base da biologia, principalmente voltado para a área da medicina. Aqueles conteúdos que o aluno vai ver no primeiro ano de medicina. Por exemplo, citologia, né? Células. O aluno no primeiro ano ele vai ver citologia, vai mexer com microscópio no primeiro ano de medicina. Então ele tem que conhecer células, ele tem que conhecer a estrutura da membrana plasmática, ele tem que conhecer os transportes que acontecem através da membrana plasmática, transporte passivo, transporte ativo, endocitose, aquela fagocitose, enfim, tem que conhecer a estrutura de células. Ao mesmo tempo, tem que conhecer também os tecidos animais, porque também, obviamente, faz parte do corpo humano também. Exato. Toda a parte de tecidos, a histologia animal é bem importante para a prova. Tecidos epiteliais, tecidos musculares, tecidos nervosos, tecidos conjuntivos. Aliás, os tecidos conjuntivos, ele é o maior grupo de tecidos que a gente tem no nosso corpo, né? A gente fala de tecido conjuntivo propriamente dito, a gente vai ter tecidos sanguíneos, cara, a questão da imunidade, células de defesa, produção de anticorpos, vacina, soro, tudo envolvido nessas questões. E clássico, né, para o vestibular aqui específico para medicina, a fisiologia humana. Né? Sim. Então aí, ó, tudo tem que estar com um entendimento muito grande de sistema digestório. Aliás, é muito comum também essas questões virem um pouquinho com a química. Essa ligação da biologia com a química, inclusive com o mesmo peso, né? Caiu já questões envolvendo também substâncias orgânicas, né? Carboidratos, né? Energeticamente falando, né? Proteínas, construção do nosso corpo, as enzimas, né? Que são os catalisadores, né? Acelerando as reações químicas. As enzimas que, falando especificamente do sistema digestório, as enzimas que atuam na boca, no estômago, no intestino delgado.
os pH diferentes em determinados lugares. As enzimas e os pHs são as coisas assim, mais importantes quando a gente fala de questões que envolvem a fisiologia humana. Porém, Marcinho, de vez em quando eles aprontam uma coisinha na prova voltada, né, para medicina. Daqui a pouco vai cair uma questão que fale sobre ecologia. Atenção, hein, galera. Cara, vai cair uma questão que fale sobre um reino animal, sobre, sabe? Então, assim, botânica. Botânica. E caiu já, sabe? Então, assim, é voltada para medicina, mas como eu falei, o aluno tem que estar preparado em todas as grandes áreas da biologia. Sem falar, obviamente, né, voltado para medicina, a questão das doenças, né? Então, assim, não dá para ir fazer uma prova da Católica sem estar ligado nas principais doenças causadas por vírus, bactérias, né, vermes, protozoários. Esse, eu diria para ti que, para todos os alunos, né, que é o carro-chefe da prova da Católica. Realmente uma prova puxada com relação aos conteúdos, né? Bastante conteudista, realmente. Muito conteudista, direto, enfim. Galera, fica ligada nesses conteúdos. Química, biologia e agora também, vamos dizer assim, é um dos grandes desafios que, obviamente, é a redação, né, Pablo? Vamos falar um pouquinho de redação da prova da Católica. Bora, Márcio. O que acontece? Nós temos principalmente 3 eixos aí, né, quando se fala em prova da Católica, de redação. Nós temos, primeira coisa, a questão estrutural, introdução, desenvolvimento, conclusão, e essa até se aproxima um pouco das outras provas, mas nós temos algumas diferenças. Tá? A prova da Católica a gente vai precisar colocar o título ali, nós temos 3 temas geralmente para escolher, né, e, enfim, abordar através desses temas. É interessante que em 23 nós tivemos temas relacionados à inteligência artificial, 22 sobre a violência da mulher, então tem umas temáticas interessantes e atuais, contemporâneas aí também. O que acontece? Depois nós temos que falar também sobre a qualidade discursiva do nosso texto, ou seja, cuidar a parte gramatical, a parte de acentuação gráfica, isso é bastante importante também, né? E é isso, a prova a prova, principalmente a prova de redação ali, é uma prova que vale bastante. Né? Então, a gente, claro, o cara que vai fazer a redação da Católica, ele em geral, ele já faz outras redações, então ele já tem um desenvolvimento um pouco mais elaborado. Né? Mas é principalmente a gente ter essa consciência social, essa consciência de mundo. É isso aí, para desenvolver o texto. Uma boa leitura de mundo para poder desenvolver um texto. Importantíssimo. Eu estava pensando agora também, Márcio, quando estava falando, nós temos uma diferença gritante na área da linguagem quando a gente fala sobre prova da Católica e outros vestibulares. E o Enem, por exemplo, ou o PAV. Talvez a diferença mais gritante no que pega a questão da linguagem é que a prova da Católica ela é mais mnemônica, é mais decoreba, é de memorização. Isso quer dizer o quê? Que se na área da linguagem, sei lá, literatura, por exemplo, para Enem, tu te preocupa bastante com o contexto histórico, a Católica não. A Católica ela vai se preocupar bastante com datas, nomes de escolas literárias, nome de autores. Então é interessante a gente memorizar qual autor faz parte de cada escola literária. É eu saber que o Castro Alves é da terceira fase do romantismo, é eu saber que o Mário de Andrade faz parte da primeira fase do modernismo. Então eles valorizam muito essa coisa da memorização, essa questão de memorização. Datas, períodos e os principais agentes, digamos assim, os principais autores que participaram dessas épocas, né? Ela é uma prova que exige mais conteúdo, ela é mais direta, ela é um pouco menos interpretativa, né? E mais de uma compreensão geral dos conteúdos, né? É uma prova mais rápida de fazer a resolução. Ela cansa muito menos que a prova de Enem, por exemplo, que tem textos gigantescos, né? Bom, tanto que nós temos 3 horas de prova aí, né? Um tempo bem menor. É interessante falar também que nós vamos ter, no caso da redação, entre 350 a 500 caracteres. Na hora de fazer a redação, isso é importante, né? Claro que agora é diferente das outras provas,
Como Tem que a prova é digitar. online, tu vai ter que digitar, é isso, 350 a 500 caracteres. Se fizer menos que 350, vai zerar. Sim. Se fizer mais, também vai zerar. Olha aí, importante esses detalhes. Esses detalhamentos, obviamente, você vai encontrar, certo? Quando fizer a inscrição, vai encontrar no formulário, vai encontrar todo o regramento até de como realizar a prova. Sendo uma prova online, existe toda uma condição de regras, né, que é imposta a partir do momento em que tu faz na tua casa a prova. Justamente na redação, por exemplo, essa condição de não escrever e assim digitar já é um fator, né, que pode determinar e zerar a prova ou qualquer coisa desse tipo assim. Enfim, a prova da Universidade Católica de Pelotas é uma prova única e é por isso que a gente denota aqui uma máquina do conhecimento própria para ela, falando obviamente de conteúdos que pesam mais para essa prova, certo? A máquina do conhecimento vai ficando por aqui nessa prova da Universidade Católica de Pelotas, obviamente com a chancela de Teorema Colégio Gonzaga e, é claro, o apoio de Fábrica Podcast, Alan e toda a sua equipe. Alan é o professor aqui, é o Alisson. Alisson e toda a sua equipe, é parecido ali, Alan, Alisson, enfim, querido Alisson, enfim, Tamir está aqui e toda essa galera por trás para levar, obviamente, o melhor conteúdo na melhor qualidade para você aqui na Máquina do Conhecimento, que vai ficando por aqui, deixando aquele forte abraço. Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga na Máquina do Conhecimento. Videocast.